Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é investimento na educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Mozar Neves, do movimento Todos pela Educação, sobre como aumentar para 10% do PIB os recursos aplicados pelo governo na educação. Em Brasília, continua o embate entre o governo federal, o Congresso e organizações não governamentais sobre se o país deve ou não reservar 10% do produto interno bruto para a educação. É tudo que o país produz, né? Esse é o nosso assunto agora com Mozar Neves, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco, e também representante do movimento Todos pela Educação. Bom, então, essa questão dos 10% não está resolvida. Foi para o relatório final lá da Comissão de Educação, mas agora parece que o governo investe em não permitir que isso ocorra, né? Que o Brasil reserve aí 10% do PIB para a educação. Queria saber o que vocês pensam a respeito, porque, quer dizer, muitos movimentos acham que isso é absolutamente necessário, outros dizem que se o dinheiro aumentar um pouquinho e for bem usado, não há necessidade de reservar 10%, que isso seria um gasto muito grande para o país. Queria saber a tua opinião pessoal disso. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante registrar em que posição hoje o Brasil se encontra do ponto de vista de investimento na educação básica. O Brasil hoje investe R$ 3.500 por aluno ano na educação básica. Países vizinhos, como o Chile, o México, a própria Argentina, está investindo cerca de R$ 4.000 por aluno ano. Então, é mais do que investe o Brasil hoje. E os países da comunidade europeia, que investem em dólares, cerca de 5.500 dólares em média, e é uma média relativamente muito centrada para a larga maioria dos países da comunidade europeia, o que daria, portanto, algo em torno de R$ 11.000 por aluno ano na educação básica. Então, fica claro que o Brasil ainda precisa fazer um forte investimento na educação básica, diferentemente do ensino superior, que o custo do aluno é de R$ 14.000 por aluno ano, que é algo equivalente ao que se investe hoje nos países da comunidade europeia. Então, no ensino superior, o Brasil está investindo algo semelhante ao que se investe nos países da comunidade europeia. Vamos deixar uma coisa clara, quer dizer, o investimento aluno-ano não tem... Qual é a relação que isso tem com o PIB? Porque às vezes você tem dedica um volume grande de dinheiro do PIB para esse investimento e não chega no aluno. Quer dizer, é isso que eu quero dizer. Isso aí é uma outra questão. Bom, em primeiro lugar, quando a gente cita esses valores aplicados, investidos por aluno ano, fica claro que o Brasil tem que ampliar os investimentos. Tem que ampliar. Quer dizer, está propondo passar a 7% do PIB, hoje põe em 4%. Aumentaria um pouco. Está hoje, considerando o ensino superior, algo em torno, segundo o próprio Ministério e o INEP, em 5,3% mas se do considerar PIB, o ensino superior, pegando o ensino superior. Então, o percentual do PIB, o que é que significaria em termos reais do valor investido, por exemplo, hoje? Não é? O Brasil basicamente investe no seu global um investimento público direto em educação, algo em torno de 180 bilhões de reais. Não é? Isso significaria que o Brasil precisaria, segundo a análise que foi feita por alguns organismos não governamentais, como a própria Campanha pelo Direito à Educação, né, e outras instituições, a própria Conferência Nacional da Educação, a CONAE, de 2010, todos os estudos apontavam na direção da necessidade dos 10% do PIB, que significaria, portanto, colocar mais 150 bilhões a mais no sistema, a mais, o que levaria a ter um orçamento para a educação de 330 bilhões de reais por ano. O grande desafio, por outro lado, além naturalmente de ampliação de recursos dessa magnitude, é fazer com que esse dinheiro chegue à escola. Há também estudos que apontam e mostram que o dinheiro, parte importante dele, 30% a 40%, dependendo do estudo, o dinheiro não chega na escola. Ou seja, é falta de foco. Você deveria estar gastando para que em projetos, em programas que promovessem a aprendizagem escolar. São licitações, às vezes, mal feitas, mal direcionadas. Então, isso faz com que parte desse dinheiro, apesar de ainda ser, além de ser pequeno, ele ainda não chega na magnitude que deveria chegar na escola. O que é que significa chegar na escola? Fazer com que uma escola tivesse todos os insumos necessários
para uma boa aprendizagem escolar. Ou seja, biblioteca atualizada, laboratórios de ciências, de informática, uma quadra poliesportiva, que é muito importante para, principalmente, as escolas de periferia, as escolas do interior, porque ali se realizam todos os grandes eventos sociais, além daqueles esportivos. Sim. Então, você tem, na verdade, a necessidade de prover todas as escolas com os insumos necessários para o seu bom funcionamento. Inclusive professores bem treinados e aí formados. A gente, sem falar na parte pessoal. Né? Chegar à escola significaria também, por exemplo, aumentar o salário do professor. O professor no Brasil ganha muito mal. Isso não é nenhuma falácia, não é nenhum... Veja, há estudos do próprio IBGE da PNAD de 2009 que mostram, por exemplo, que um professor ele ganha, em média no Brasil, em média, R$ 1.800, enquanto outros profissionais com a mesma escolaridade, titularidade, ganha R$ 2.800. Ou seja, um professor no Brasil, ele ganha 40% menos do que a média das outras profissões. Isso deixando claro que isso é um professor do ensino básico, né? Da educação básica. A gente tem que lutar pelos 10% do PIB ou tem que lutar por uma melhor aplicação do dinheiro na educação? Que são lutas diferentes, ao meu ver. Porque se reservar 10% do PIB, do jeito que está, não significa que esse dinheiro vai chegar onde deveria chegar. Olha, eu acho, na verdade, que a gente deveria fazer um esforço concomitante. Não é? Eu acho que deveria, por exemplo, do ponto de vista da gestão, ter metas muito claras para as escolas. Hoje, de certa forma, já tem com o IDEB, mas é preciso ir um pouco além do que o próprio IDEB por escola e pelas redes. Estruturar, de fato, um sistema de rede funcionando. O que hoje você vê, na larga maioria dos casos, são escolas, vou usar um termo, penduradas nas secretarias, mas as escolas não interagem entre si. Então, falta aquela gestão interescolar, vamos chamar assim. Okay. Ao mesmo tempo, você deveria ter diretores com uma base muito forte de profissionalização. Hoje, as escolas recebem dinheiro do MEC. E muitas vezes você vê o diretor gastando mal esse dinheiro e às vezes não é por algum tipo de mau uso, não. É porque ele não foi preparado para a gestão escolar. Então, há também problemas sérios do ponto de vista da gestão, dentro das secretarias. Faltam técnicos, você tem uma descontinuidade de técnicos à medida que os governos mudam. Então, você tem que, a cada novo governo, você tem que preparar novos técnicos. E isso, naturalmente, faz com que você, às vezes, não gaste o dinheiro com foco que deveria ser, por exemplo, gasto. Então, há um problema de gestão e há um problema de investimento. A questão de chegar aos 10%, e hoje o Brasil está em torno de 5,3%, considerando o ensino superior, e 4,5% considerando só a educação básica. Então, o que nós deveríamos fazer e aí o MEC tem uma certa culpa na história, porque quando encaminhou o Plano Nacional de Educação, ele encaminhou sem um diagnóstico da situação atual e dos investimentos feitos em cada uma das metas. Quer dizer, eu fiz um conjunto de 20 metas, mas eu não fiz uma análise real do quadro da arte hoje. Por exemplo, quando a gente fala na meta 1, da questão de acesso à creche e à pré-escola, quanto precisaria efetivamente o Brasil para atingir a meta que está se propondo daqui a 10 anos? E quanto custa isso? Isso só aconteceu, e de uma forma um pouco até grosseira, mas foi feito um esforço, no Congresso. No CONAI. E aí, não, no Congresso mesmo. Quando no Congresso Nacional agora? Isso, quando há um ano atrás o projeto foi e chegou ao Congresso, o relator, o Ângelo Vaione, o deputado Ângelo Vaione, ele solicitou exatamente ter algum estudo que pudesse, digamos, quanto custa isso? De onde virão esses recursos? Então, essa é outra questão, né? De onde que é outra coisa que não está claro, porque hoje, naturalmente, se você pegar 75% dos municípios, não teriam condições de chegar a esse patamar de investimento. Porque, na prática, os municípios, esse percentual, ou seja, 3/4 dos municípios, eles vivem essencialmente de Fundeb e de Fundo de Participação Municipal, do FPM. Então, se não houver um atrelamento e um compromisso maior do Ministério da Educação, do governo federal, para esses novos investimentos em educação, os municípios isoladamente, principalmente os municípios, não terão condições de arcar com esses recursos, esses novos investimentos, até mesmo para 7% do PIB. Então, esse é o desafio que se coloca.
E aí, o que é que nós deveríamos fazer? O governo federal, de certa maneira, sabe e não quer, a presidente Dilma já disse, que os 10% não está dentro dos planos de governo. E tenta reverter agora a situação para não ser algo extremamente complexo do ponto de vista político para o governo, um desgaste enorme dela própria vetar os 10%. Né? E aí joga agora para o plenário do Congresso, na tentativa de reverter a situação dos 10% voltando para os 7% ou 8%, isso dependendo do cálculo. empurrando isso aí com a barriga, né? Porque O que aí... pode, naturalmente, colocar em xeque a própria aprovação do plano esse ano, que levaria a algo extremamente difícil do ponto de vista da legitimidade do plano, do esforço que foi feito por todos os movimentos sociais no Brasil e, por que não dizer, pelos governos nas suas 3 esferas, e que durante 2 anos, 2009 e 2010, né, esses governos se debruçaram com os organismos sociais para elaborar, digamos assim, um documento base que serviu de inspiração para esse plano, que está há 2 anos agora no Congresso. Rolando, quer dizer, já levou um tempão para ser elaborado, agora está 2 anos rolando por... 2 anos de ato, vai ficar aquela interrogação no ar. Será que isso ainda está valendo? Outro, quer dizer, será que o Brasil, que a educação não parou? Sabe o que está acontecendo? Eu ando muito pelos municípios. Vários municípios já estão pegando o plano na estrutura que está atual e estão elaborando seus planos municipais. Eu tive, por exemplo, há um mês atrás, em São Bento do Una, é uma cidade, um município do interior de Pernambuco, do Agreste, Pernambuco. Já estava com um plano aprovado na Câmara de Vereadores. E um plano que foi pautado e espelhado na estrutura do Plano Nacional, mesmo que ele ainda não tenha sido aprovado. Então, os municípios estão vendo o seguinte, olha, não vamos esperar que o Congresso decida, que os 10% seja decidido, vamos começar a projetar e planejar os 10 anos do município na área educacional. E como cravar esse dinheiro? Vamos dizer que seja aprovado 10% e tal, tudo bem. Hoje a gente tem o Fundeb, que amarra, vamos dizer assim, o dinheiro de alguns impostos, de uma cesta de impostos, na educação. Teria que ampliar o Fundeb, você acredita, ou teria que fazer um outro plano para isso? Olha, a perspectiva que se colocou quando se pensou nessa ampliação, por exemplo, nos próprios 7%, que foi uma promessa de campanha da presidente Dilma, né, que assinou um documento que até 2014 elevaria o investimento público direto em educação a 7%. Né? O que é um esforço enorme, se a gente olhar os anos do governo Lula. Os melhores anos do governo Lula, o incremento do PIB na educação foi da ordem de 0,4%, foi o melhor momento. Foi quando aconteceu de 2009 para 2010. Quer dizer, significa que a presidenta Dilma vai precisar fazer um esforço de 0,5%. 1,5% ao ano, sei lá, daqui para poder chegar aos 7%. Não é? Não é? Então, esse dinheiro seria na cesta, chamada cesta do Fundeb. Ou seja, a gente aumentaria o per capita aluno, principalmente naquelas etapas da educação básica que necessitam de mais recursos. Por exemplo, o ensino médio no Brasil hoje, o per capita aluno do ensino médio está muito baixo. Tem que ampliar. A questão da pré-escola e da creche, as 2 extremidades da educação básica são os grandes desafios, tanto do ponto de vista de acesso, não é, e de aprendizagem, no caso aí principalmente do ensino médio. Então, a gente tem desafios nas extremidades da educação básica, educação infantil e ensino médio, que precisam de muita atenção do governo. Isso iria, portanto, para dentro do próprio Fundeb. Agora, um ponto que a gente precisa olhar é o seguinte, aí precisaria de um observatório da educação, isento, né, que fosse apolítico, né? Que não fosse de governo, mas fosse de sociedade, de Estado, que pudesse verificar ano a ano, pudesse ir verificando ano a ano as metas e os investimentos. Porque é preciso também que esse dinheiro, como a gente falou antes, chegue na escola. Porque se aumentar esses recursos e eles se perderem pelo meio do caminho, né, aí eu acho que a gente vai fazer um esforço, uma briga enorme pelos 10%, mas está saindo boa parte dele pelo ralo. Então a gente precisaria ter realmente, além desse esforço e preocupação de ampliar os investimentos, seja até 2014 para 7%. Na minha opinião, eu acho que a gente viria do pré-sal. Essa era outra ideia, que até 7% é investimento. Mas não está distante isso aí. A gente fala do pré-sal assim como se estivesse aí na porta, mas não está, isso está longe, né? Mas é onde se vislumbra, digamos, a possibilidade de ultrapassar e chegar aos 10%. Pelo menos era destinar 50% do pré-sal para a área da educação. Então, a gente está diante aí de uma situação que
Talvez a gente pudesse pensar, 2014 chegar aos 7%, fazer uma análise rigorosa do estado em que o Brasil chegou, naquele estágio que o Brasil chegou naquele momento na educação, nas suas diferentes etapas, quanto foi o investimento, se esse dinheiro chegou, se realmente, por exemplo, para mim, esse plano, se conseguisse reverter o quadro atual de estagnação, do ponto de vista de um jovem querer ser professor desse país, ninguém mais quer ser professor, para mim esse plano será bem sucedido se ele for capaz de tornar a carreira do magistério algo atrativo para a juventude. Tá certo. Eu acho que isso é que é fundamental, sabe? Ninguém querer ser mais professor. Muito pode bom. botar todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver gente bem formada, gente motivada, valorizada e comprometida com aquilo que faz, pode botar 10, 11, 15, se não tiver isso, Não rola, a gente não vai. Mozart, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo seu pensamento aqui na Univesp TV. Muito obrigado pela oportunidade. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é trabalho dos professores. No estúdio, Éderson Graneto entrevista a professora Marieta Gouveia sobre pesquisa que analisa o trabalho de professores do ciclo 1 do ensino fundamental de escolas públicas paulistas. Nós vamos conhecer agora uma pesquisa sobre o exercício da profissão de professor do primeiro ciclo do ensino fundamental na escola pública paulista. Essa pesquisa virou um livro. É este livro aqui, ó, Exercício Docente, Posições Sociais e Condições de Vida e Trabalho de Professores. E a autora do livro está aqui conosco. É a professora Marieta Gouveia de Oliveira Pena, lá do Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp de Guarulhos, né, professora? Isso. O que você pode nos dizer sobre a posição social, a condição de vida, de trabalho do professor? Então, eu acho que se fala muito, acho que o professor hoje ele está em foco, digamos assim, né, por conta das reformas educacionais que têm sido feitas, né, nas escolas, visando a questão da qualidade na educação. Também por conta de avaliações que estão sendo feitas, estão mostrando que os nossos alunos não estão indo lá muito bem. Isso. Né, e que o problema seria, entre aspas, estaria localizado no professor. Então, ele está no foco das atenções. Isso. Né? E uma discussão também em relação à questão da valorização, não é? Assim, do valor, da valorização desse exercício profissional. Então, por exemplo, pesquisas feitas pelo INEP no Enem identificam que alunos que escolhem o exercício docente são os alunos com menores notas, que têm vêm de famílias com menores recursos econômicos e de escolarização de pais, então um determinado perfil de alunos se direcionando para o exercício docente. Isso. E no ensino fundamental 1, isso é ainda mais marcado. De fato, os alunos provêm, em sua grande maioria, das camadas populares, enfim. Escola pública. Isso, de escolas públicas e de pais com pouca escolarização. Tá. Então, o meu esforço foi tentar... Então, estou falando isso por conta dessa questão da posição social, quer dizer, entender o professor em termos do seu trabalho, mas em termos também da sua posição na sociedade. Então, o que a gente verifica? Que o professor, ele ascende socialmente quando ele passa a exercer a docência, né? Ele vem das camadas populares e passa a se inserir na classe média, até por autoclassificação. Uma pesquisa da Unesco feita com os professores do Brasil pede para eles se autoclassificarem e eles se classificam como pertencentes à classe média. Eles se colocam lá. De onde o professor vem, onde ele se posiciona, traz consequências para a maneira como ele compreende a docência. Então, se o exercício docente ele é desvalorizado socialmente, para o professor é um grande valor se tornar professor. Para ele, para sua família. Então, quando a gente fala da desvalorização social da docência, me parece que é preciso também prestar atenção para o ponto de vista do professor, né? E acho que também o fato de a gente perceber que o professor vem de um determinado lugar é importante para se pensar questões relacionadas, por exemplo, à sua formação, não é? O professor ele tem um trabalho que é relacionado aos componentes curriculares, digamos assim, né, na escola, mas também tem um trabalho de formação cultural, né? Quer dizer, as desigualdades culturais, né, em termos de capital cultural, na sociedade brasileira, elas são imensas. E a escola, ela reforça essas desigualdades, né?
Porque as crianças têm oportunidades diferentes em relação aos locais onde elas estudam. Então, e você constatou que o professor de uma escola, mesmo sendo escola pública, que dá aula na periferia, ele se sente diferente daquele professor que dá aula fora da periferia, nos bairros assim, onde a renda é maior? Ele se sente melhor, ele é mais valorizado, ele estuda mais, ele tem mais conteúdo mesmo? Ou isso é uma fantasia nossa? Então, o professor, ele apresenta fragilidades em termos da sua formação. Tá. Né? E a gente precisa... Tanto lá quanto cá. Precisa prestar atenção nisso. As professoras com as quais eu conversei, todas Tá, trabalhando em escolas públicas, claro. não é? Agora, tem uma questão que é interessante, que o professor, ao exercer a docência, quer dizer, ao mesmo tempo que ele se sente desvalorizado, e até em termos, se ele mesmo se compara com professores, por exemplo, de escolas particulares, em termos de salário, ele, ao exercer a docência, ele se sente, como eu disse, então, né, ele tem uma ascensão social, e na escola ele exerce poder, não é? Ele tem poder sobre as crianças, enfim, então essa posição que ele ocupa na escola, vamos pensar assim, permite que ele estabeleça diferenças em relação às crianças. Não é? Ele se sente mais do que as crianças, né? Que é uma coisa que eu acho que precisa ser conversada nos cursos de formação de professores, porque eu percebi um esforço muito grande do professor no sentido de se afastar mesmo, né? Quer dizer, de se distanciar de se distanciar, porque aquele aluno significa exatamente o lugar de onde ele vem, né? E nesse distanciamento, muitas vezes esse professor ele lida com os seus alunos de uma maneira ele cria uma barreira. Isso. Muito obrigada. Muito cria uma interessante, barreira. hein? Muito então, quer interessante dizer, essa constatação. É preciso conversar sobre essas questões, me parece, em cursos de formação de professores. Quer dizer, o que é que esses alunos que estão nas escolas públicas trazem em termos culturais e o que é preciso avançar. Há pesquisas também que indicam, não é? Pesquisas, inclusive internacionais, né, que indicam que a maneira como o professor olha para o seu aluno, o tipo de exigência que ele faz em relação ao seu aluno, né, o tipo de estímulos que ele dá ao seu aluno, faz toda a diferença em termos de onde esse aluno pode chegar. Não é? Sei. Então, se você olha para o seu aluno com uma percepção de que ele... Não estou dizendo que todos os professores olham dessa maneira, mas se você olha para o seu aluno dessa maneira, quer dizer, bom, ele vem desse lugar, é um aluno da periferia, um aluno que vem de uma família desestruturada. Sei. Família desestruturada é uma palavra que Pai circula... e mãe separados, que não... e circula nas escolas com muita tranquilidade. Então, assim, quer dizer, se por um lado a sociedade transfere a culpa para os professores transferem essa culpa aos seus alunos e a família desses alunos, né? Foi feita uma pesquisa com professores pela Unesco e pergunta para os professores qual é o principal problema da educação hoje, não é? E muitos professores respondem, a família. Então, ele passa a responsabilidade para a família, ao invés de falar assim, não, vamos olhar para dentro da escola e pensar exatamente isso. O que fazer. Então, o que eu pude constatar com a minha pesquisa é que essas questões têm relação a esse fato do professor ascender socialmente, se ver num outro lugar e que é preciso valorizar, porque afinal é um esforço de estudos, não é, e de mobilidade social, que é importante, não é? Mas ao mesmo tempo é preciso trabalhar essas questões em relação a esse olhar e essa maneira de lidar com esses meninos na escola. Você acredita, então, que deva ter um trabalho psicológico em cima da relação do professor com o aluno, é isso? Eu acho que sociológico. Bom, que é do lugar onde eu falo, né? Acho que psicológico também. Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa na Unifesp, que a ideia é compreender um pouco a questão, então, das condições de trabalho do professor na escola, né? Suas condições efetivas de trabalho, mas assim sempre me interessa entender da perspectiva do professor. Claro. Não é? Então, quer dizer, para o professor, o que é que dentro dessas condições de trabalho então, interfere no ensino? Não é? O que é? É o salário? Porque então, quando você pergunta para os professores a questão salarial, é contraditório, né? Muitos se dizem satisfeitos, porque se você olha do ponto de vista do professor, da ascensão que ele teve a vida na dele melhorou, melhorou. Ela é melhor em relação ao que era quando
na infância dele, Sim, quando ele vive claro. com os pais dele. Agora, é evidente que ele almeja ganhar mais e precisa ganhar mais até para poder trabalhar Se preparar numa só melhor. escola, isso, se preparar, poder comprar livros, enfim. Mas então, o que me interessa compreender é, do ponto de vista do professor, nas suas condições de trabalho, o que é que interfere, né, no ensino. Na pesquisa que eu fiz, o que vem como mais problemático são os alunos, né, a questão da indisciplina dos alunos, que, de fato, os professores enfrentam problemas, mas me parece que é preciso, talvez, não é, essa compreensão, essa maneira de olhar para esse aluno, apostando nesse aluno, possa fazer alguma diferença nessas relações de poder que se instauram dentro da sala de aula. Eu acho que é preciso pensar sobre essas questões para também enfrentar as questões relacionadas à disciplina e indisciplina na sala de aula. Então, eu acredito que você levar para um curso de formação de professores resultados de pesquisa, não é, feitas, né, na academia em relação à escola, às relações de poder estabelecidas na escola, não é? A tentar compreender a indisciplina por outros aspectos. Acho que levar resultados de pesquisa para a formação inicial dos professores pode ampliar essa compreensão desses professores em relação à escola como uma instituição social e o que é possível, como é possível, porque, claro, no quente é difícil para o professor, mas é preciso que ele consiga ter um certo afastamento e olhar para aquela situação e tentar compreendê-la. Então, a dica para quem estiver estudando isso aí, educação, né, fazer mais pesquisas nesse sentido, porque é bastante interessante as conclusões às quais você chegou. Está aqui no livro Exercício Docente, Posições Sociais e Condições de Vida e Trabalho de Professores, da professora Marieta Pena. Parabéns pelo seu trabalho e continue nele. Quando tiver mais conclusões, volte aqui para conversar com a gente, professor. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Eu que agradeço a oportunidade. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.